Olá! Você já percebeu a velocidade e a intensidade com que a ciência muda a nossa vida? Fertilização in vitro, clonagem, exame de DNA, células-tronco, internet, alimentos transgênicos. Estes são apenas alguns avanços científicos e tecnológicos que vêm transformando a sociedade nas últimas décadas. As novas realidades proporcionadas pela ciência geram situações inéditas para o ser humano com reflexos no mundo jurídico. É dever do direito acompanhar essas sucessivas transformações e criar leis adequadas às novas circunstâncias. O embrião possui direitos constitucionais? É justo investigar o genótipo de um indivíduo para fins de emprego ou seguro-saúde? Os e-mails indesejáveis podem virar crime? Para falar da relação entre a ciência e a lei, convidamos os seguintes especialistas. Franklin Runjanek, PhD, professor titular do Departamento de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, responsável pelo Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular de Schistosoma Manzoni, nomezinho complicado esse, né, Franklin? E pelo Laboratório Sonda UFRJ, que presta serviços de paternidade e identidade por DNA. Sônia Barroso, mestre em Direito Civil, professora das Universidades Estácio de Sá, Cândido Mendes e Gama Filho. Maurício Gouveia, procurador federal, membro do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e membro da Comissão de Bioética do Hospital Universitário Clementino Fraga, da UFRJ. E André Tostes, advogado, procurador do município do Rio de Janeiro e professor na Pontifícia Universidade Católica, a PUC, do Rio de Janeiro. Bem, nós falamos aqui em avanços científicos, tecnológicos e o acompanhamento do direito. Leides primeiro. É possível correr atrás? É evidente que eu falei aqui do direito ter que acompanhar, mas depende do legislador. Essa velocidade pode se atribuir a uma lentidão do legislador ou a dificuldade mesmo de adaptar o direito à vida? Não, em primeiro lugar você tem que observar que a regulação, ou seja, a hora que você entra para criar uma lei tratando de determinado assunto, esse assunto já deverá estar amadurecido na sociedade para ser objeto de apreciação pelo Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, ele, na verdade, é o mandatário. Então, ele vai, de uma certa forma, levar para os plenários e, portanto, criar leis que já tenham um certo grau de amadurecimento, a discussão, o que já está na sociedade amadurecendo um certo tempo para se tornar uma lei. Isso é problema em relação, por exemplo, a algumas pesquisas, alguns assuntos, por exemplo, a questão da clonagem. Você não tem, na sociedade civil, na sociedade de forma geral, um amadurecimento nem da parte dos próprios cientistas, até você tem debates até com opiniões extremamente divergentes, e nem você tem isso em termos de amadurecimento da literatura, para você ter alguma coisa que o legislador possa se basear, e o direito é sempre assim, ele sempre vai a reboque da sociedade. Mas aí nós ficamos diante de um problema, e eu vou pedir auxílio já do Maurício nessa questão do correr atrás da pesquisa. Claro que transgênico e célula-tronco está em discussão hoje em dia. É uma coisa que precisa da lei também para funcionar. Como é que fica esse problema? Não, realmente ele precisa da lei para funcionar, mas nós podemos ver que a questão de legislar a respeito dessas questões que são controvertidas precisa desse debate, como a doutora Sônia falou. Por quê? Porque a sociedade tem que estar bem sedimentado no seio da sociedade. Acontece que, como não se tem um conhecimento exato dessa questão dos transgênicos, do impacto desse tipo de tecnologia, desse tipo de avanço, vai trazer qual o risco, qual o benefício. Isso nós não temos no momento sacramentado, não se está se podendo aquilo até o que pode gerar esse tipo de avanço, esse tipo de pesquisa. Entendeu? Então, o que acontece? O legislador, né, o debate, ele tem que ser municiado com todos esses tipos já dado desse avanço, dessa tecnologia. Por isso que tem essa discussão que está acontecendo, que no nosso meio dos transgênicos, é porque as pessoas não têm, mais ou menos, e ficam em conflitos, interesses múltiplos. Sim, interesses múltiplos. Nós fizemos até esse assunto aqui como tema de uma discussão do programa. E, na ocasião, Franklin,
se defendia que já existem alimentos transgênicos, por exemplo, na soja, em muitos alimentos, e até hoje não se provou cientificamente nenhum malefício. Mas mesmo assim, por que a polêmica continua? São os interesses econômicos também? Que é a sua visão? O problema do transgênico ele é multifacetado, né? Quer dizer, nós temos os interesses comerciais, existe uma série de outros interesses por parte até de serviços à população, existe uma série de outros problemas políticos também, né? Agora, a questão que está sendo discutida agora, ela passa até a ser um pouco acadêmica, né? Porque, na verdade, nós já consumíamos transgênico há algum tempo, né? Milho transgênico já é consumido há muito tempo, sem que isso tenha trazido problema algum para a população. Eu tenho a impressão também que há há pouca informação na sociedade e que gera uma desconfiança intrínseca com relação a novos avanços também. E isso acho que parte também de uma ideia que a sociedade tem do cientista como sendo um indivíduo totalmente dissociado da sociedade, um indivíduo que vai fazer o que ele quer fazer independentemente de qualquer consequência. E isso não é verdade, quer dizer, esse estereótipo não existe. O cientista ele é parte da sociedade, ele sabe o que está fazendo, ele está imbuído também em princípio, com preocupações éticas. Com preocupação. Então, ele sabe de tudo isso também. Eu acho que há também esse lado de desconfiança. Então, por exemplo, a questão do transgênico é um exemplo clássico, né? Nós estamos discutindo um problema que, na verdade, já acontece há algum tempo. Quer dizer, o consumo do transgênico já existe. Então, a discussão agora, no momento, eu acho que, inclusive, é prejudicial para os produtores, né? Aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Tem tido até necessidade, às vezes, de medidas provisórias e de coisas nesse sentido. Meu xará, André, pois não? Um direito enquanto ciência, né, que também o no sentido da teoria do direito, o direito tem que ser reflexo do que essa sociedade quer ou ele regula? E até às vezes a gente vê defasagens. Recentemente tivemos discutido aí o conceito de mulher honesta no Código Civil, né, que tipo, um preconceito ainda vigente anos depois. A ideia que todo mundo diz, acho que por causa do atraso de alguns andamentos processuais, é que o direito seria lento. Ou não, é para ser isso mesmo? Olha, é mais ou menos inevitável que o direito surja como norma depois que os fatos sociais alcancem determinada importância. É muito raro estarmos diante de uma norma que tenha um conteúdo tal que permita uma decisão judicial sobre um fato que ainda está por acontecer. Isso é absolutamente raro. As leis mais excepcionalmente bem elaboradas, com um texto redigido de uma forma tão ampla quanto possível, poderia alcançar fatos não imaginados hoje, mas que aconteçam daqui a alguns anos. Mas isso, eu digo, é absolutamente raro. O direito como ciência, a sua função, o seu objeto é descrever a norma jurídica, não é a produção da norma jurídica. A produção da norma jurídica é a função dos corpos legislativos. Na União, a Câmara de Deputados e o Senado, o Congresso Nacional, nos estados, as Assembleias Legislativas e nos municípios, as câmaras municipais. É mais ou menos inevitável que o direito, efetivamente, venha disciplinar fatos e atos que se tornem relevantes para a sociedade. Não é? Esse direito será tão melhor quanto mais completamente ele disciplinar esses fatos e esses atos. Mas sempre haverá uma defasagem, não tem dúvida. Essa defasagem, no entanto, ela pode ser coberta pelas decisões judiciais. Há princípios na legislação que dizem que o juiz, ao examinar determinada questão, não pode se negar a julgá-la porque não existe lei. Ele vai aplicar a analogia, a equidade, os bons princípios de direito, se inspirar em doutrina estrangeira, em norma estrangeira, etc. Ou seja, o direito também oferece ao Poder Judiciário, que é, afinal, quem dirá o sentido da lei, outras referências e outros instrumentos para decidir. Não haverá questão judicial que fique sem decisão. Ela pode ser mais perfeita, menos perfeita, mais correta, menos correta, em função do instrumental de que se dispuser naquele momento. Bem, mas há momentos, e eu pediria a ajuda da Sônia, que a expressão da lei não acompanha nem libera muito. Aquela questão da mulher honesta e a culpabilidade dela, que só agora se retirou, de certa maneira
batia com a vida, o juiz ficava meio pressionado, não? Com certeza. E aí eu concordo com o Tocha quando ele diz que efetivamente é o juiz aquele que, em sendo intérprete, nos casos concretos, vai fazer avançar o direito. E aí, veja bem, ainda que a lei não seja tão avançada, ou seja, ainda que a lei esteja desacoplada da realidade social, o juiz, no caso concreto, pode, como intérprete que é, fazer atualizar essa lei. Veja bem, ele não está subtraindo a função do legislador, mas do próprio sistema, até por aquela questão de você ter essa tripartição, a função de cada poder, é função do juiz também fazer atualização. Veja bem, no caso do nosso Código Civil, que entrou em vigor agora o ano passado, nós tínhamos essa situação bastante presente, principalmente nas questões relativas ao direito de família. Uma série de questões, tipo o tratamento desrespeitoso ou mesmo de vulgarização das relações não oriundas do casamento. Todo esse papel discriminatório da legislação vinda de 1916, com o advento das súmulas do STF, com o advento das decisões judiciais, da legislação extravagante e, posteriormente, com a Constituição, o Código passa a ser visto de uma outra forma e passa a ser visto à luz da Constituição, que esse que eu acho que é talvez, na questão principal do nosso ordenamento, que eu acho que é talvez a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos, que é você poder trazer uma constitucionalização dos outros direitos, ou seja, o direito civil, o direito penal, e aí você retirar posturas discriminatórias, posturas de ridicularização de determinada pessoa, levando em consideração princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana e outros. Bem, eu vou fazer um pequeno intervalo, já que o tema aqui é a questão tecnológica. O direito, quando voltar, nós vamos tratar de discutir um pouco se o embrião tem direitos ou não.